Olá, bom dia. Bom, então essa é a continuação da nossa aula sobre efeito Casimir, né? A gente estava discutindo o efeito Casimir para placas planas paralelas e tínhamos obtido essa expressão que aparece aqui para a energia do vácuo, quer dizer, a energia do campo eletromagnético, né, no estado fundamental, né, eu tenho que somar H cortado ômega sobre 2 para todos os modos, e um modo significa um certo valor para Nx e Ny, né, que definem os componentes cartesianos do vetor de onda ao longo das direções x e y, que são paralelas à placa, e um terceiro número para definir o modo é esse índice n aqui, que define a componente z do vetor de onda, né? E ele é discretizado numa escala de discretização muito maior, né? Porque o a, esse é a distância entre as placas, ele é bem menor, então essa discretização aqui é uma discretização que tem uma realidade física direta, né? Ela decorre da presença simultânea dessas duas placas separadas de uma distância a. Ao passo que essa discretização em x e y é, nessa escala aqui, L, né, muito maior do que A, então essa fração é muito menor do que 2π ou π sobre A, né? Então, essa discretização aqui é só um artifício de cálculo, né? A gente tem que ter em mente que esse L vai para infinito no final, porque, de fato, não tem nenhuma restrição, né, aqui ao longo das direções x e y paralelas ao plano da placa. Então, essa é a expressão para energia do vácuo. Eu ainda tenho que somar sobre as polarizações, daí esse fator 2 que aparece aqui. E como eu tenho que tomar esse tamanho, esse período espacial, né, dessa condição de contorno periódica que eu coloquei de forma só do ponto de vista formal, né, ela não corresponde a uma realidade física, eu tenho que tomar isso tendendo a infinito. Essa discretização aqui, né, ela é uma escala muito pequenininha. Quando L vai para infinito, os valores consecutivos de Kx e Ky ficam muito próximos, né? O que significa que eu estou tentando recuperar o limite do contínuo, né? Então, essa soma sobre esses modos, né, sobre esses números que definem os valores de Kx e Ky, acaba virando uma integral, né? Essa que é a ideia, eu posso aproximar por uma integral usando aqui a densidade de modos, né, que a gente já tinha discutido na aula anterior. E isso faz introduzir aqui a área dessa região de quantização, né? Essa área de quantização corresponde, é caracterizada, né, por essa medida aqui, L ao quadrado, né? Onde L, então, era o período espacial, né, ao longo de x e y, tá certo? Então, aparece aqui essa área e é natural que apareça. A gente vai discutir depois que realmente eu tenho que ter uma energia proporcional à área. Então, ter em mente, né, esse L muito grande significa trocar essa soma em Nx e Ny por essas integrais, tá certo? Porque essa discretização aqui é muito fina, né? Então, eu posso aproximar a soma pela integral. E eu uso essa notação aqui, né? Integral em D2K é uma integral, então, nesse espaço recíproco bidimensional, né? No plano XY. Essa integral sobre Kx e Ky de menos a mais infinito, né? Então, onde tem essa soma em Nx e Ny, que aparece aqui, eu vou trocar por essa integral. Então, fica essa expressão aqui, né? Isso aqui é idêntico ao que eu tinha escrito antes, só que eu não tenho mais a soma em Nx e Ny. Eu guardo aqui só a soma em N, né? A soma em N é uma outra história completamente diferente. O Kz é discreto também, né? Mas é numa escala muito maior. Eu não vou aproximar essa soma
em N por uma integral, justamente é a diferença entre a soma e a integral que está na origem do efeito Casimir. Então, aqui eu mantenho essa soma sobre N, né? Sobre esses diferentes possíveis valores de Kz, né? Lembrando que Z é a direção que liga as duas placas, né? Z é essa direção aqui que liga as placas. Então, essa expressão que eu obtenho para a energia do vácuo, ela é proporcional à área, quer dizer, essa energia do vácuo é uma grandeza extensiva, né? Então, é natural que ela seja proporcional à área da placa. Então, esse L2 aqui, que era a área de quantização, eu vou associar à área da própria placa, na verdade, né? Por que eu posso fazer isso? E quando que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso desde que os efeitos de borda da placa, que não são descritos claramente por esse condição de contorno periódica, né? O efeito do tamanho finito da placa, né? Toda placa real vai ter um tamanho finito, né? O efeito do tamanho finito não é caracterizado por essa condição de contorno periódico, não tem nada a ver, não estou descrevendo a física do que acontece na borda. O que acontece na borda é um efeito de difração por bordas, né? Os modos do campo eletromagnético reais para as minhas placas de tamanho finito, né? Eles vão difratar nas bordas da placa. Esse efeito não está sendo capturado pela condição de contorno periódica que eu coloquei aqui, que é infinitamente mais simples, né, de descrever, mas eu vou aqui usar o seguinte argumento. Se a placa é muito grande, comparado, se a extensão transversa da placa é muito maior do que a distância de separação, por exemplo, aqueles experimentos que a gente estava discutindo na nossa reunião síncrona da última vez, né? Eu tinha distâncias da ordem de 1 micron e o tamanho da placa é da ordem de centímetro, né? Então, eu tenho 4 ordens de grandeza separando esse comprimento lateral da placa da distância de separação. Aí, nesse caso, é um pouco o que a gente faz na eletrostática também, né? Para usar um modelo de placa infinita para calcular a capacitância, né, de um capacitor de placas paralelas. Se eu tenho uma distância muito menor do que o tamanho da placa, o que eu vejo é principalmente a contribuição, né, do interior, né, da placa, que está distante das bordas. O efeito da borda tende a ficar muito pequeno. E se ele é muito pequeno, tanto faz a maneira como eu descrevo o tamanho finito, né? Pode ser até por esse método muito simplificado, né, da condição de contorno periódica, né? Então, não importa muito, qualquer coisa que traga informação sobre um tamanho finito já é suficiente para mim, né? Não preciso fazer a conta com a condição de contorno real de uma placa finita que dá origem à difração eletromagnética, né? Então, eu capturo aqui o efeito da área da placa, né? Eu vou identificar esse L2 aqui como sendo a área da placa, e é natural que a energia de interação entre essas duas placas seja proporcional à área, tá certo? Assim como a força também vai ser proporcional à área, né? Então, o que eu tenho aí é um efeito de pressão, né? A pressão, sim, seria independente da área, né? Eu tenho uma força proporcional à área, eu tenho uma pressão independente da área. O que falta aqui, então, a gente ainda fazer, né? Aí que é o grande pulo do gato, né, do Casimir, em 1948, perceber que aqui nessa energia do vácuo tem uma contribuição que, de fato, é a contribuição física, que é aquela parte dessa expressão aqui que contém a informação sobre a presença simultânea das duas placas, ou seja, essa grandeza, por si só, ela não tem uma implicação física direta, mas tem uma parcela que está escondida aqui dentro, que essa sim tem. É aquela contribuição da presença simultânea das placas. Quer dizer, o que eu tenho que fazer, então, para fazer essa contribuição aparecer, é subtrair a energia do vácuo quando eu não tenho placas, tá certo? Então, eu tenho que pegar essa expressão e fazer essa subtração da energia do vácuo na ausência de placas, que eu chamo de energia do vácuo no caso livre. Então, essa aqui, né, é a energia do vácuo, essa que a gente está calculando aqui, né, é a energia do vácuo na presença de placas, né? E aí eu tenho que
subtrair o caso livre, a energia do vácuo calculado no caso em que não existem placas. Como é que a gente faz? Então, é como a gente fez no modelo unidimensional. Aqui eu vou fazer um pouco mais simples, né? Então, tem que fazer a energia do vácuo para o caso em que tem placa, menos a energia do vácuo do caso em que não tem placa, mas eu vou considerar a mesma região do espaço. Tá certo? Porque essa energia é claramente uma grandeza extensiva. A energia do vácuo é claramente uma grandeza extensiva. Então, se eu estou considerando a energia do vácuo do campo que existe aqui entre essas placas, eu vou também pegar a energia do vácuo numa região do espaço que tenha o mesmo volume, né? A área é L2, né? E para completar o volume, né, eu vou pegar o volume de um paralelepípedo, né? Eu vou pegar essa distância aqui, A, né? Que era, no caso físico, a distância entre as placas, aqui vai ser a distância entre planos imaginários, quer dizer, definindo um volume de quantização. Vou pegar aqui um volume de quantização que tem as mesmas dimensões geométricas, né? Que o meu problema original, porque a energia do vácuo a energia do vácuo, no caso livre, é proporcional ao volume, né? Então, quando eu faço isso, o que eu vou ter? Né? É muito parecido com o caso anterior. Esse caso aqui é o caso em que essa discretização ao longo da direção do eixo Z, né? Lembrando que o eixo Z está apontando assim, né? Essa discretização ao longo dessa direção, ela nesse caso aqui, puramente um artifício de cálculo, né? Então, aquele passo eu posso considerar como sendo contínuo também para esse problema, não para esse aqui, mas para esse problema aqui, aquela discretização associada àquele número n, né, que aparece aqui, né? Vamos voltar lá. A discretização do KZ, eu vou... como essa placa aqui não existe, isso aqui é só um artifício de cálculo, né? Então, eu vou poder tomar o limite do contínuo na hora de considerar esse cara. Ou seja, essa soma, isso é equivalente a trocar essa soma aqui por uma integral sobre n. Então, esse meu n, ele passa a ser uma variável contínua, né, para o problema livre, né? Não para o problema com as placas reais, mas para o problema livre, esse n passa a ser uma variável contínua. Por isso que a contribuição aqui dessa energia do vácuo, no caso livre, vai ser exatamente a mesma expressão que eu tenho aqui, só que com a soma em n trocada por uma integral sobre n. O n passa a ser uma variável contínua. Então, isso aqui é a minha definição da energia de Casimir, né? A energia do Casimir é definida como sendo a diferença entre o caso com as placas, menos o caso livre, porque essa é a maneira de isolar nessa expressão aquela contribuição que captura o efeito da presença simultânea das duas placas, né? Tem ainda um pequeno detalhe aqui que a gente já discutiu também naquele exemplo em uma dimensão, que apesar de fazer essa subtração, essa expressão ainda não está matematicamente bem definida, né? Porque eu tenho a subtração de duas grandezas infinitas, né? Então, eu tenho que primeiro torná-las finitas, isso é que a gente chama de regularização, e isso a gente faz através de uma função de corte, ou cutoff, né? Em inglês, em que aí eu vou usar, de novo, muito parecido com o que eu fiz na aula passada, né? No caso, em uma dimensão, vou pegar uma função de corte que corta a contribuição de grandes frequências, né? Aqui eu estou tomando como função do número de onda, mas eu poderia estar esse número de onda vezes c, né? A frequência, poderia estar representando isso aqui como uma função da frequência também. Então, tipicamente, eu vou cortar a um certo valor de frequência ômega-c aqui, né? Que pode ser, por exemplo, a frequência de transparência dos metais, né? E para frequências baixas, essa função, eu quero que ela não mude nada na minha expressão. Então, eu vou dizer que ela vale 1. Então, ela tem um platô muito extenso, onde ela vale 1. Dizer que ela tem um platô muito extenso é dizer que não só ela vale 1 em frequência igual a zero, mas é dizer que ela é bem flat, né? Bem aproximadamente constante aqui, né? Nessa região. Então, eu vou dizer que todas as derivadas na origem são nulas. Esse é o símbolo que eu estou usando aqui para derivadas, né? M igual a 1 é a primeira derivada, M igual a 2 é a segunda, etc. Outra coisa que eu vou fazer aqui nessa expressão, além de regularizar, eu vou fazer um truque aqui de mudança de variável para
que em vez de integrar sobre uma variável com dimensão física, que é o K, né? O K tem a dimensão de número de onda, né? Tá certo? De 1 sobre comprimento. Eu vou, em vez de integrar sobre K, eu vou integrar sobre uma variável adimensional, vou chamar de ômega maiúsculo aqui, que é dividir essa frequência que aparece aqui, né? São as frequências dos módulos normais, esse C que eu botei aqui, se eu multiplico para cá, na verdade o que eu tinha aqui era a soma de H cortado do ômega sobre 2. Então eu tinha um ômega, a frequência do modo normal. Eu pego essa frequência do modo normal e divido pela frequência característica que aparece nesse problema. Qual é a frequência característica? A frequência que é definida pelo comprimento de separação, né? Esse comprimento de separação A entre as placas define um comprimento de onda característico e, portanto, define uma frequência característica, que é C vezes π sobre A. Então, eu defino essa minha variável dessa forma, né? Que é uma variável adimensional, e eu uso, né, para normalizar a escala de frequência característica do meu problema. Então, isso significa, né, que esse meu dk, né, vai virar um d ômega. Eu tenho aqui, como aqui a relação é quadrática, né, ômega 2 é K2 mais um monte de coisa, K2 vezes alguma coisa mais um monte de alguma coisa, né? Quando eu tenho alguma coisa dessa forma, né? Ômega 2 igual a um número, né? K2 mais um outro número, né? Eu diferencio, né? Essa é uma maneira rápida de obter o jacobiano aqui, que vai vir esse parâmetro constante aqui não importa, né? Aqui, ó, esse 2 cancela, eu tenho ômega vezes d ômega e H pré-fator que aparece aqui, né, multiplicando o K2, KdK, né? Esse pré-fator é esse cara que está aqui, né? Se eu tomo o quadrado de ambos os lados nessa equação, é π sobre A ao quadrado, tá certo? Então, ômega d ômega, esse alfa aqui é 1 sobre π sobre A ao quadrado. Outra coisa que eu preciso fazer essa mudança de variável é identificar os limites de integração, né? Aqui o limite de integração é inferior a zero. O superior a infinito, para o ômega vai ser infinito também, né? Quando o K for para infinito, o ômega vai para infinito. Agora, quando o K for zero, que é o outro limite, o ômega não vai ser zero. Olha, se eu faço K igual a zero aqui, eu vou ter esse ômega, né? Claramente, aqui eu vou ter a raiz de nπ sobre A ao quadrado, então o quadrado vai embora, fica nπ sobre A dividido por π sobre A, esse ômega é o n, é aquele número, né, que define o valor do Kz. É adimensional, como tem que ser, né? Então, o limite inferior é o n, tá bom? Aqui, nessa primeira parcela, não sei se vocês lembram, é aquele modo, né, com Kz igual a zero, quer dizer, n igual a zero. Né? Então, aqui o limite inferior para o primeiro termo é zero. Já para essa segunda parcela aqui, eu tenho certos valores de n, o limite inferior vai ser o tal nzinho, né? Que aparece aqui, tá bom? E aí eu estou somando, eu estou fazendo essa mudança de variável, né, para a integral sobre k, né? Tá certo? E aqui eu estou comutando a integral sobre k com a soma sobre n. Né? Eu faço a integral sobre k primeiro, e ao fazer essa integral, faço essa mudança de variável para ômega e o limite inferior passa a ser esse nzinho aqui, né? Que é diferente para cada valor aqui nessa soma. O outro termo lá, o último termo, que é o termo que é o negativo da energia do vácuo no caso livre, eu tenho, em vez de ser uma soma, eu tenho uma integral sobre n, mas novamente eu estou comutando, eu estou integrando em k primeiro e integrando sobre n depois. Essa integral sobre k virou uma integral sobre ômega, que é uma integral dupla, então, né? Ok. E aqui eu estou colocando a função Kataf, né, que regulariza as expressões, porque para ômega muito grande, né, esse cara aqui vai cair a zero suficientemente rápido para tornar todas essas integrais aqui finitas, né, convergentes, para fazer essas integrais ficarem convergentes. Bom, aí eu defino, repara que aparece, né, tanto aqui, né, como aqui, aparece essa função f de n, e aqui também, né, porque esse cara aqui é o f de n para n igual a zero. É um caso particular, né, dessas expressões todas, para n igual a zero. Eu só tive que separar ele aqui, a parte, porque ele vem com um pré-fator diferente, né, mas ele tem a mesma forma desse aqui, né.
seria uma das parcelas dessa soma em n, só que o termo n igual a zero tem que multiplicar por 1/2, não sei se vocês lembram, né, da primeira parte da aula, mas é porque para n igual a zero só tem uma polarização, ao passo que para um n igual a 1, 2 ou qualquer outro valor inteiro positivo, eu tenho duas polarizações. Então, simplesmente por causa desse pré-fator, eu separei o n igual a zero, mas ele tem a mesma forma, né, exceto pelo pré-fator. Então, uma maneira de representar isso uma vez que eu defini esse f de n como sendo o termo geral dessa série aqui, né, para incluir esse cara que está descrito separadamente, eu defino esse símbolo aqui, com essa linha. Essa linha quer dizer o seguinte, que o termo, essa soma linha, de 0 até infinito, é que eu tenho meio, né, vezes o termo geral da soma, calculado em zero, né? Ou seja, essa linha quer dizer que o termo n igual a zero é multiplicado por um fator meio extra, que não aparece aqui explicitamente, que é justamente o que eu tenho aqui, né? Os outros termos, as outras termos aí são os termos usuais, né? Tá certo? Então, aqui só uma forma de escrever que é muito usada, né? Usar essa soma linha, né? Se vocês forem lembrar lá, vocês que estão fazendo um programa da lista 1, né, vão ver que justamente a fórmula de Euler-Maclaurin, né? Aqui eu estou usando Euler-Maclaurin. Justamente, ela é para esse tipo de diferença entre soma e integral, a soma com o termo n igual a zero é multiplicada por 1/2 lá na fórmula de Euler-Maclaurin, né? Então, a gente tem o que aparece aqui é exatamente o que aparece lá diretamente na fórmula de Euler-Maclaurin. Então, essa diferença entre soma e integral, a soma linha, né, com o termo n igual a zero multiplicado por meio, é dado em termos pela fórmula de Euler-Maclaurin, né, que vocês estão vendo lá na lista 1. É dado por essa soma, né, envolvendo as derivadas de ordem superior, né, da minha função f. Esse símbolo aqui representa a ordem da derivada. Todas elas calculadas na origem. E aqui aparecem os números de Bernoulli, né, esse B2J. Então, esse B2J aqui, números de Bernoulli. São números que são conhecidos, né? Posso calcular ou posso olhar numa tabela. E, então, é exatamente isso. Essa minha expressão que está aqui para a energia do Casimir, né? Com o que está entre colchetes aqui tem exatamente essa forma, né? Então, eu posso usar então diretamente a fórmula de Euler-Maclaurin, porque a forma que aparece aqui nessa expressão entre colchetes é justamente essa aqui com f de n definido por essa integral, né? Muito bem. Então, o que eu preciso aqui para usar a fórmula de Euler-Maclaurin é calcular todas essas derivadas. Então, vamos começar pela primeira derivada, f', né? Aí eu não estou usando essa notação f1, né? Isso aqui seria nessa minha outra notação aqui, né? O f1. Esse f1 é a primeira derivada. Essa primeira derivada aí, né? Eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, né? Eu estou derivando em relação ao limite de integração, só que esse limite é um limite inferior e não superior. Então, quando eu uso o teorema fundamental do cálculo, é bom primeiro inverter os limites, né? Aí aparece um sinal menos, aí eu uso o teorema fundamental do cálculo, vai dar o negativo do integrando avaliado no limite, né? É isso que eu estou escrevendo aqui. Ó. O negativo, tem esse sinal menos aqui, do integrando. Então, eu troco esse ômega aqui por n, fica n2, e esse ômega aqui por n também. Essa é a primeira derivada, né? Aí eu preciso das derivadas ímpares, né, na fórmula de Euler-Maclaurin. Não vou escrever a expressão para a segunda derivada, porque ela não importa para a gente, mas a derivada terceira é a derivada segunda da derivada primeira, né? Então, eu uso aquela fórmula da derivada segunda, né, de um produto. Quando eu tenho um produto, a derivada segunda do produto é a derivada segunda desse fator, que deu isso aqui, ó, a derivada do n2 a 2, né? Então, fica menos 2 vezes esse f, que fica inalterado,
somado com esse cara inalterado vezes a derivada segunda do f, mas aí eu uso a regra da cadeia, vai pipocar aqui um π sobre a, né, ao quadrado, porque são duas derivadas, aqui aparece a derivada segunda da função de corte, né, esse fzinho é a função de corte. E tem um termo que é duas vezes a derivada primeira, o produto das derivadas primeiras de cada um, né, que é esse cara aqui. Derivada primeira desse cara, derivada primeira desse cara dá um 2n, né? É 2 vezes 2 dá 4. Bom, esse cara aqui, quando eu tomo em n igual a zero, ele dá 2. É o único cara que não é zero. Bom, esse aqui é zero, por causa desse n2 aqui, e esse também, né? O único que não é zero é esse, ó. Porque lembra que essa função de corte, ela é posta lá de tal forma a não alterar a minha expressão para baixa frequência. Então, ela vale 1 na origem. E ela é aproximadamente 1 para muitas frequências aqui antes de começar a decair, né? Ok. Então, a derivada terceira na origem, que é o que eu preciso lá na fórmula de Euler-Maclaurin, vale menos 2. Se eu olhar essa expressão aqui agora e calcular como é que seria a derivada quinta, né? Eu vou ter a derivada segunda do f, mas na origem é zero. Eu vou ter aqui, ó, derivada de ordem superior de f, também vão ser zero. Todos esses termos aqui não vão poder contribuir em n igual a zero mais, porque essas derivadas de ordem superior do fzinho são nulas. Então, claramente, todas as derivadas de ordem superior do fzão vão se anular, né? Então, a fórmula de Euler-Maclaurin, eu botei aqui, né, unicamente o termo j igual a 2, que dá o f3, né, a derivada terceira da função f. E aqui aparece com j igual a 2 o b4, né, sobre 4 fatorial. Só o número de Bernoulli b4 sobre 4 fatorial, e aqui aparece esse menos 2, que é o valor da derivada, né? E aqui aparece o pré-fator. Repara que, ao fazer aquela mudança de variável para aquele omegazão, eu já isolei aqui toda a parte que depende dos parâmetros físicos, né? E o que sobrou quando eu faço isso, que é essa expressão entre colchetes, é uma expressão adimensional. Então, eu estou aqui entre colchetes calculando só um número puro, né? Um número adimensional puro. E então toda a parte que envolve a dependência com os parâmetros físicos já está aqui, em particular a dependência com a distância. Já poderia ter discutido isso, mas vamos discutir isso daqui a pouco, né? Então, esse número, o que falta é quando, né, nesses modelos que a gente faz aqui, idealizados, né, de um metal ideal, tudo que eu faço são calcular esses números, mas tem uma informação que eu não posso adivinhar a priori, que é o sinal desse número, né? E esse sinal é super importante. Se esse número for positivo, eu vou ter uma interação repulsiva. Se esse número for negativo, eu vou ter uma interação atrativa, né? Na lista, vocês estão fazendo um problema, e nem sempre esse sinal vai ser negativo, como às vezes a gente pode imaginar, né? Para a energia de Casimir, nem sempre a energia de Casimir vai ser atrativa. Na lista, vocês estão fazendo um problema que esse número resulta ser positivo, né? E aí a interação é repulsiva. Então, é uma coisa que é difícil de ter intuição a priori sobre qual vai ser o sinal dele e, portanto, qual vai ser a natureza da interação, se vai ser atrativa ou repulsiva. Aqui, esse número, a gente vai ver aqui agora, ele vai resultar, né? E tem que tomar muito cuidado para não fazer nenhum erro de sinal, né? Que o sinal é uma das coisas mais importantes nesse tipo de cálculo. O que vai resultar no final, né, quando eu uso o número de Bernoulli, esse B4 ele é negativo, então quando eu substituir aqui, eu vou ter 3 sinais negativos, então o número final, 4 fatorial é 24, né, eu vou ter 24 vezes 30, que dá 720. Esse π2 já está lá desde o início, né, ele apareceu lá quando eu combinei os fatores π que eu já tinha com o fator π, que veio da mudança de variável. Então, é esse pré-fator aqui que aparece. Esse resto aqui, eu já podia ter adivinhado, né, a priori. Né? Ele já estava ali na hora que eu fiz a mudança de variável. Né? Mas, na verdade, independente da conta em si, eu já poderia saber, né, que esse efeito tem que ser proporcional ao H cortado, porque ele vem da energia do vácuo, e a energia do vácuo é proporcional ao H cortado. Né? É um efeito quântico, nesse H cortado trazendo essa mensagem. Isso aí é um efeito quântico, né? E aqui, claramente, a energia do vácuo sendo H cortado ômega sobre 2 por modo, essa energia de Casimir vai ser proporcional ao H cortado. Então, se eu tenho, olha, o H cortado
e eu sei que ela é proporcional à área, por razões dimensionais, eu deixo para vocês brincarem com isso, o resto que tem que ser esse C sobre A ao cubo. É a única coisa que vai te dar dimensão de energia, né? Comparando com a expressão que a gente tinha em uma dimensão, né? Em uma dimensão não faz sentido falar em área, né? Como não tem a área lá, a dependência com a distância, a maneira como cai com a distância, vai ser 1 sobre distância, né? Porque para compensar o fato de não ter essa área. Ou, em outras palavras, aqui, como tem que ser proporcional à área, eu tenho que aumentar, incrementar o expoente aqui 2 vezes, né? Tá certo? Para compensar a área, eu sei que, para esse caso, o efeito tem que ser proporcional à área. Então, isso aqui já pode ser adivinhado. O que não pode ser adivinhado é esse número, né? E o sinal dele vem negativo, que significa que essa é uma energia atrativa. Então, esse foi o resultado que o Casimir obteve em 1900, e era um resultado original, né? Ele estava dizendo que essas 2 placas metálicas, nesse modelo de metal perfeito, elas se atraem no vácuo, né? São placas neutras, né? E elas se atraem por causa de um efeito quântico fundamental ligado à natureza quântica do campo eletromagnético, né? E é uma força de atração que cai com a distância. Então, vou mudar aqui para um outro slide para a gente discutir um pouco esse resultado e discutir um pouco o contexto histórico, né? Então, deixa eu interromper aqui um minutinho. Então, aqui agora a gente vai discutir um pouco esse resultado do Casimir, discutir um pouco o contexto, né, em que ele obteve. Vamos falar um pouquinho aqui de história, né? Então, vamos compartilhar. Então, espero que vocês estejam vendo aqui esse slide. Então, vamos relembrar, né, o que a gente fez aqui. A gente está calculando, né, a energia de Casimir, né, a partir esse efeito Casimir, a partir da energia do vácuo, que é simplesmente a soma das energias de ponto zero somado aqui sobre todos os módulos. Cada módulo, né, do campo eletromagnético, né, corresponde a uma certa energia de ponto zero H cortado ômega sobre 2, porque ele é análogo a um oscilador harmônico, né? E o oscilador harmônico quântico, o nível de energia mais baixo é H cortado ômega sobre 2, onde ômega é a frequência angular do oscilador. Então, aqui, esse ômega alfa é a frequência do modo normal. Quer dizer, um exemplo para ilustrar isso, né? O que são esses modos normais? É o problema da corda vibrante presa nas extremidades. E aí eu tenho esses primeiros 2 modos normais. Esse é o modo de frequência mais baixa, né? Com média de onda mais alta. Depois tem esse. Aí eu vou construindo todos os demais modos, construindo aqui ondas estacionárias com nodos, né? Adicionais, né? E, claramente, essa energia ela vai ser sempre infinita para qualquer problema que eu imaginar, porque eu sempre posso ter modos com frequências arbitrariamente altas. Então, se eu tenho que somar sobre todos os modos, e esses modos aqui vão, à medida que eu vou, né, aumentando o índice deles, eles vão tendo frequência cada vez mais alta, comprimento de onda cada vez menor, isso aqui vai ser sempre infinito, né? Mas é um infinito que não é um infinito porque vem de um volume infinito, nem nada disso. É uma densidade de energia infinita, né? Por isso é que as pessoas, antes de Casimir, achavam que essa energia, era uma das razões, né? Não deveria ser considerada, que era um defeito, né, da teoria quântica de campos, que não deveria ser levada a sério, ou não deveria ser analisada, né? Então, ou não deveria ser introduzida. Essa frase aqui, esse parágrafo do Wolfgang Pauli é representativo, né, da opinião dominante nessa época. Então, ele escreveu isso em 1933, né, mais ou menos uma década e meia antes do
trabalho do Casimir. Então, ele escreve isso aqui, né? Que, em contraste com o problema do oscilador material, né? Por exemplo, se eu tenho um cristal, né? Eu tenho essa energia de ponto zero também, que essa tem uma realidade física que pode até ser medida, né? Essas flutuações de ponto zero da rede cristalina, né? Ou a flutuação de ponto zero vibracional de uma molécula, por exemplo. Em todos esses casos, essa energia de ponto zero tem uma realidade física, né? E é claro que o Pauli não estava contradizendo isso, né? Mas ele diz que, em contraste com esse caso, quando a gente discute, quando ele fala here, ele está se referindo ao campo, né? Quando você faz a teoria quântica do campo eletromagnético, como você tem esses infinitos modos, ele acha mais consistente não introduzir essa energia de ponto zero, tá certo? De alguma forma, dizer que o valor físico da energia é o valor sem essa energia de ponto zero, né? Então, sem introduzir esse H cortado ômega por grau de liberdade, quer dizer, por modo, né? Então, ele vai enumerar aqui algumas razões, vamos ver aqui, né, quais são essas razões aqui para o Pauli em 1933. Quer dizer, então, a primeira é essa que a gente já está discutindo, né, que esse cara vai ser sempre infinito, que a densidade de energia por volume vai ser sempre infinita. Porque eu tenho modos, né, que vão ficar, vão ter frequências arbitrariamente altas. Quando eu somar sobre todos os modos, eu não vou ter uma série que convirja, né? E aí ele dá outros argumentos. Esses outros argumentos do Pauli são interessantes. Ó. Essa energia não pode ser emitida, absorvida ou espalhada. E não pode ser contida entre paredes, como é evidente pela experiência, né? Então, essa coisa aqui, que ela não é espalhada e não pode ser contida entre paredes, né? É o que é justamente contrário a tudo que a gente está discutindo aqui. Quer dizer, o efeito Casimir é justamente essa ideia de que essas flutuações de ponto zero, essas flutuações do vácuo, são espalhadas, né, por objetos. E esse espalhamento, em particular a configuração do Casimir é um caso particularmente simples, né, em que eu tenho essas reflexões múltiplas entre os espelhos. E isso dá origem, né, a um efeito físico, aquela energia de interação e, portanto, a uma força. Então, ao contrário do que o Pauli escreveu aqui. E esse último argumento dele é bem interessante, né? Porque ele fala, ele usa aquele princípio de equivalência massa e energia, né? E para dizer, olha, essa energia de ponto zero do campo, essa energia do vácuo, ela teria que ter um efeito gravitacional enorme, né? Porque ela é infinita, ou mesmo que eu consiga definir um valor finito, ela vai ser muito grande e teria um efeito gravitacional considerável, né? Então, isso é bem interessante, porque, de certa forma, essa questão, né, de qual é a contribuição gravitacional da energia do vácuo, de campos, né, está muito relacionada à energia escura, né? Então, uma maneira de você explicar a energia escura é ligado à energia do vácuo de campos quânticos, né? Embora isso não seja muito simples de fazer. Né? Então, depois, em 45, ele tem quando ele ganhou o Prêmio Nobel, né? Ele tem um comentário parecido também com esse. Então, quando o Casimir veio em 48, ele estava um pouco se colocando contrário à opinião dominante, né, sobre o papel que essa energia de ponto zero do campo eletromagnético deveria ter, né? E pelos comentários que o Casimir fez muito posteriormente, parece que a pessoa que sugeriu isso para o Casimir teria sido o Niels Bohr, né, numa conversa informal. Então, ele considerou, né, como a gente discutiu lá na aula, essa geometria, né, de duas placas metálicas paralelas, né, nesse limite de refletor perfeito,
E aí o argumento dele é o seguinte, né? Esse cara aqui é infinito, mas tem uma parte dele finita que captura o efeito da presença simultânea das duas placas, né? Então ele foi usar esses argumentos de renormalização e regularização, né? De subtrair alguma coisa para obter a grandeza finita. Isso era muito um pouco o espírito do tempo, né? Outros cálculos de QED, né, de eletrodinâmica quântica, também iam nessa direção, né, de você renormalizar para obter grandezas físicas, de você subtrair certas contribuições infinitas, né, para obter e isolar quantidades físicas na teoria, né? Então isso é bem dentro essa ideia do Casimiro é bem dentro da espírito, mas ele foi um pioneiro, né? Porque isso era bem no iniciozinho, né? Da 1948 é também o ano do cálculo do Bethe, né? Do Lambda-Shift, né? Que é um outro resultado da eletrodinâmica quântica, que também ligado às flutuações do vácuo, é extremamente importante, né? A explicação do Lambda-Shift do espectro atômico, né? Então, então essa questão de a gente viu em detalhe como fazer isso, né? De você isolar nessa quantidade infinita aquela que depende da separação, ou seja, depende da presença simultânea das duas placas, né? E aí uma vez que você consegue isolar essa contribuição, fazendo a subtração do caso livre, regularizando, né? E tudo esse foi o trabalho do Casimiro em 1948. A gente obtém essa expressão aqui. Eu estou com uma anotação um pouquinho diferente para a energia de Casimir, né? Esse foi o resultado que a gente obteve lá, né? A gente fez aqui a cálculo em detalhe. Esse sinal negativo, isso quer dizer que é uma energia atrativa, né? A gente já andou discutindo isso, que tem a ver e que representa uma força, né? É como se fosse uma energia potencial de interação, né? Que é mediada pelo campo quântico, né? Então, essa placa aqui, né? Quando eu desloco ela, eu vario essa energia. Então, tem uma força que é menos o gradiente dessa energia de potencial, que é uma derivada simples, né? Porque ela só depende dessa distância de separação. Aqui eu estou mudando a notação, em vez de ser a distância de separação, estou chamando a distância de separação de L, né? Então, vamos... é como está mostrado aqui embaixo, né? Então, a distância de separação aqui, para mim, é L, agora e A é a área, né? Tá certo? Então, eu derivo em relação à distância de separação e tenho essa lei de potência aqui. Quando eu derivo aqui, eu tenho um 3, né? Esse 720 vira um 240, dividido por 3, né? Essa é uma força que, nessa escala aqui de 100 nanômetros, é uma força por unidade de área grande, tá? Experimentalmente. Isso não seria difícil de medir, uma pressão dessa ordem de grandeza aqui. Mas a gente já discutiu na nossa reunião síncrona, né? Que se você for medir a essa distância, você vai ter uma expressão bastante diferente dessa, principalmente pelo efeito da condutividade finita, né? No fato desses metais que são usados não serem perfeitos. Isso faz a força ficar menor um pouco, ou um pouco, não bastante, né? Na verdade, nessa distância aqui. E tem duas questões aqui que ficam um pouco... que na época do Casimiro, eu acho que, e alguns anos depois do trabalho do Casimiro, não ficaram muito claras, né? Essas duas questões é o seguinte: a presença das placas, isso tudo tem a ver com o fato dessas superfícies metálicas aqui estarem confinando, né, o campo quântico, mas isso se dá por meio da interação do campo com os elétrons que estão aqui na placa. Então, de certa forma estranha que não apareça nenhuma constante de acoplamento que capture a intensidade dessa interação, por exemplo, a constante de estrutura fina, a carga dos elétrons, né? Isso aqui é uma fórmula aqui extremamente simples, né, limpa, e não depende de nenhuma constante de acoplamento. Nada aqui é constante de acoplamento. Isso pode parecer um pouco estranho, né? Como que, então, isso quer dizer que se os elétrons tivessem uma carga maior, não faria diferença, né? A outra questão que é curiosa é o seguinte, como eu comentei também com vocês na reunião síncrona, essa
esse fato de que placas neutras, né, sem carga, elas se atraem, já era conhecido antes do Casimir, na verdade, né? Isso era chamado de atração de Van der Waals, né? E existia um formalismo teórico para isso, né? Que era bem estabelecido para átomos, né? A interação entre dois átomos tinha sido discutida de forma bem satisfatória, né, pelo London, né? Logo na década de 20, logo com o surgimento da mecânica quântica, o London aplicou a mecânica quântica para mostrar que dois átomos neutros se atraíam por causa das flutuações de dipolo. Tem flutuações de carga de origem quântica nesses átomos, e essas flutuações de carga dão origem, então é um efeito puramente quântico, a essa força atrativa. Se você imagina que essas superfícies são formadas de átomos, né? Cada átomo dessa superfície aqui vai atrair o átomo da outra superfície, e de alguma forma, se você somar isso, você vai ter uma força de atração entre superfícies materiais macroscópicas, né? Então, uma vez que você sabe que tem essa interação entre átomos, é natural imaginar que vai ter a interação entre superfícies materiais, e isso é chamada de força de Van der Waals. Só que as pessoas tinham medidas, né, na época e modelos teóricos que, na verdade, não eram muito bons para essas superfícies materiais, prevendo uma lei de potência diferente. Não era 1 sobre distância quarta, a força, mas é 1 sobre distância ao cubo, né? Então, como é que aqui o Casimir obtém uma força de atração também associada a flutuações quânticas, mas aí não são flutuações quânticas do meio material, não são flutuações quânticas de polo, são flutuações quânticas do campo. E a lei de potência é diferente, é uma unidade a mais, é um decrescimento mais forte. Será que era a mesma coisa? Durante um certo tempo, ficou-se meio na dúvida se isso aqui era um outro tipo de efeito, diferente do efeito Van der Waals, né? Então, a gente vai discutir na próxima aula um pouco que, na verdade, isso tudo é um efeito só, né? A gente está falando das flutuações de origem quântica. E se você tem equilíbrio térmico, né, essas flutuações, eu poderia ter um equilíbrio térmico até uma temperatura finita, né, e fazer obter um resultado um pouquinho mais geral do que esse, que aqui eu estou supondo, você só tem as flutuações no estado fundamental, né? Então, eu estou com temperatura nula. Então, eu poderia até ter uma temperatura de equilíbrio finita. Aí eu tenho que lembrar que, se eu estou em equilíbrio, né, o campo e os meios materiais estão em equilíbrio e as suas flutuações refletem isso. Então, isso já mostra, né, que esse resultado obtido pelo Casimir a partir das flutuações do campo quântico está relacionado ao resultado, né, obtido pelo London, né, a partir das flutuações materiais, as flutuações de dipolo de átomos, né? Porque essas flutuações em equilíbrio, elas estão relacionadas, tá certo? Então, são duas faces da mesma moeda, de certa forma. Então, isso a gente vai discutir após o recesso. Ok, então vou ficar por aqui. E mais uma vez eu termino aqui desejando boas festas para todos. Ok, até a volta do recesso, então.